Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, amém? Livro do profeta Isaías, capítulo 43, e o verso de número 13. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, grandemente da parte de Deus, e o pastor Edina Dias, juntamente com sua esposa, a pastora Valdenira Dias. Que Deus abençoe poderosamente esse casal que tem abrido a porta para este projeto dos Noéis da Última Hora aqui na cidade de Argianópolis, Tocantins. E também, aqui na minha retaguarda, quero dar uma saudação aos cantores que aqui já estão presentes conosco, pregadores, é o evangelista Manuel Júnior, ali de Paragominas, estado do Pará, que é o pregador oficial, é o cantor Luiz Santos, de Belém do Pará, cantora Osiane Santos, que está aqui desde ontem, ali da cidade de São Pedro da Água Branca, cantora Maria da Bênção, ali de Goiânia, que chegou hoje de manhã cansada, e a minha esposa Rosilude Soares, que está aqui conosco. Amém, meus queridos? Diga glória a Deus. Eita, vai ser forte, diga vai ser forte. Então vamos ler a palavra do Senhor. Que diz a Bíblia nesta noite, capítulo 43, verso 13. Desde os dias mais antigos, eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Ou, agindo eu, quem o pode impedir? Amém? Toma o seu assento, adorando, glorificando, exaltando aquele que merece toda a honra, toda a glória nos céus e na terra. Diga glória a Deus. Livro de Isaías, capítulo de número 43, versículo de número 13. Fala sobre a história do povo de Israel. Povo esse que outrora era um povo que andava na presença de Deus. Aquele povo que antemão estava no cativeiro, na mão de um rei chamado Faraó, sendo oprimido, humilhado, e no momento de angústia, de opressão, no momento de escassez em que eles se encontravam, Deus estava observando toda a trajetória. Deus chama um homem chamado Moisés no monte, em uma sarça ardente, e Deus começa a chamar esse homem chamado Moisés e ter um diálogo com ele. Esse diálogo é: Moisés, eu tenho visto o sofrimento do meu povo, eu tenho visto e o meu povo está sendo humilhado. Então Deus precisou deste homem chamado Moisés para libertar esta nação que estava sendo oprimida, humilhada e desesperada pela libertação. Então, tanto que quando Deus chama Moisés, evangelista Manuel Júnior, ele diz: eu tenho visto o clamor do meu povo. Eu tenho visto a súplica do meu povo. E eu preciso libertá-los. E Moisés vai por orientação de Deus. E ele
manda que Moisés se apresente diante este rei, que ele tinha seus deuses, deuses de ouro, deuses de prata, deuses de madeira, Deus do sol, Deus da lua, Deus das estrelas. Ele tinham vários deuses, tanto que quando Moisés, por orientação de Deus, ele precisou de alguns sinais para saber realmente que Deus era com ele. Então Deus disse para Moisés: Moisés, joga o cajado no chão, homem de Deus. A Bíblia vai dizer que Moisés jogou o cajado no chão, e o cajado que Moisés jogou no chão tornou-se em uma serpente. Mas não para por aí. Moisés ficou ainda, a missionária Rose Lourdes Soares, em dúvida. Ele disse: não, eu quero mais algum sinal. Então Deus fala para Moisés: tá bom, põe a mão do lado do seu peito. Moisés coloca do lado do peito, que quando ele tira, cantor Luiz Santos, está com sua mão como mão de lepra. E Deus fala para Moisés: coloca de novo. Ele coloca, e quando tira, a sua mão se torna uma mão de uma forma de uma criança. Esses são alguns sinais em que Deus deu para Moisés se apresentar diante dele. Então Moisés vai para em frente a Faraó, e lá automaticamente ele se apresenta diante o rei Faraó. Tanto que quando Moisés se apresenta diante de Faraó, ele não quis deixar o povo de maneira nenhuma. Então o sinal que Deus determinou para Moisés lá no monte, lá diante a sarça ardente, era pegando fogo, mas não se consumia, e ele mandou Moisés jogar o seu cajado no chão, se tornou uma serpente. E quando Moisés se apresenta diante de Faraó, ele joga o seu cajado diante de Faraó, e o cajado se torna em uma serpente. Olha para cá. Mas Faraó tem seus deuses, deuses de ouro, tem seus magos, e eles dizem: isso não é o problema. Jogaram, e se tornou também no seu cajado dos magos serpente. Duas serpentes foram confrontar com a serpente de Moisés. E olha só como a Bíblia não deixa enganar: operando Deus, quem impedirá? Estavam as duas serpentes olhando para a outra, e quando eles observam a serpente que se tornou-se em cajado anteriormente, que virou-se em serpente, elas estavam comendo a serpente dos magos de Faraó. Operando Deus, quem impedirá? Levanta essa tua mão para o céu e dê glória para Jesus. Levanta essa tua mão e adora a Ele nesta noite, porque Ele está aqui. Escute, não para por aí. Quando Faraó endurece o coração, Deus determina alguns sinais.
Entre eles, a água se torna em sangue. E os magos vão lá e faz do mesmo jeito. Deus olha lá de cima para baixo e fica olhando e imaginando. Só isso que vocês fazem? Eu não vou fazer nada não. Vocês podem fazer, eu vou deixar. Transformem também. O sinal maior eu já dei, que foi permitir a minha serpente comer as suas serpentes. Pode transformar essa água. Transforme elas também em sangue. Eles, os magos, também transformaram o evangelista Manuel Júnior em sangue. E assim, sucessivamente, os sinais vinham acontecendo diariamente. Gafanhotos. Deus permitindo para que Faraó determinasse aquilo que o povo tinha pedido, de tanto sofrimento, de tanta angústia, de tanto clamor, que ele viu e falou lá na sarça ardente para o homem chamado Moisés. Mas a pior não foi os gafanhotos para Faraó. O pior não foi os piolhos. O pior não foi a água se tornar em sangue. Não. O pior para Faraó foi quando Deus permitiu o anjo da morte tocar no filho de Faraó. Foi neste momento em que o coração de Faraó ficou que nem um coração de uma criança. O coração de Faraó ficou que nem um coração de um menino chorando perante um corpo desesperado, filho. O que estava do lado de Faraó disse: mestre, que sempre Faraó tinha um copeiro, tinha o seu capataz, tinha o seu comandante maior. Libera o povo, deixa o povo ir. E nesse momento o Faraó deixa o povo ir. O povo foi para a terra prometida, na qual Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó. E quando eles estão andando, ele se depara diante de um mar vermelho. E nesse momento dessa trajetória entre o mar, Faraó está lá se lamentando diante do filho, mas o demônio também está trabalhando, dizendo: volta atrás, vai em busca daquele que matou seu filho. Porque quem matou o filho de Faraó não foi Deus. Quem matou Faraó não foi os israelitas. Quem matou o filho de Faraó foi o Faraó. Pastor Fábio, o que é isso? Me explica, vou explicar. Todas as vezes que Deus atuava, que quando o Faraó endurecia o coração, Deus atuava. Em cada momento em que o coração de Faraó endurecia, a manifestação de Deus vinha sobre Faraó por causa do endurecimento do seu coração. E eu quero dizer algo para você aqui, para você que está esta noite. Deus nunca quis destruir Faraó e nem seus soldados. Deus lutou tanto, cantou Luiz Santos, para Faraó não ser exterminado e juntamente com os seus soldados. O que Deus estava fazendo era dizendo: deixa meu povo ir, porque eu quero que você se converta junto com esse povo pagão. Não era de Deus, a vontade de Deus matar Faraó e os seus soldados no Mar Vermelho. Deus trabalhou tanto na vida de Faraó, mas o seu coração estava endurecido. E quando ele decide ir,
evangelista Manuel Júnior. Aí os homens e mulheres, crianças que estavam diante do Mar Vermelho, começa a chegar para Moisés e já começa a murmurar. Como é que fica? Se ir para frente no mar, morre afogado. Se voltar para trás, morre do mesmo jeito. Ou seja, o povo de Israel estava num beco sem saída. E quem está num beco sem saída, qual é a atitude? Qual é o atuar? Qual é o agir? É murmurar, é falar, é se lamentar contra aquele que lhe tirou. O povo se levanta contra um homem chamado Moisés. Tu nos trouxe aqui para morrermos. Mas a palavra profética é: agindo Deus, quem impedirá? Deus está dizendo para a nação de Israel, que estava sendo humilhado, que estava sendo massacrado lá no Egito, e diante de toda essa atuação, Deus estava dizendo: eu estou esperando, é só vocês ter atitude para mim trabalhar. Eu estou esperando só vocês ter atitude para mim atuar. Porque quando o homem está de braços cruzados, Deus não opera. Quando a igreja, mesmo estando diante a tantos caos, mas ela está com braços cruzados, com braços parados, Deus não atua e não trabalha. O povo estava sendo humilhado, o povo estava sendo massacrado, mas o povo clamava ao Deus dos céus lá. Foi por isso que Deus: eu tenho visto o clamor, eu tenho visto a angústia. E Deus chama um homem chamado Moisés. E diz: Moisés, esse cajado aí que tu jogou diante do faraó, não tenha medo, trisque na água, estenda o cajado. A Bíblia vai dizer que Moisés estende o cajado sobre o Mar Vermelho, e o Mar Vermelho se abre. E quando eles atravessam o Mar Vermelho, Deus disse: trisca na água de novo com o cajado, porque agora eu sou Deus, Criador dos céus e da terra. Não existe outro Deus além de mim. Operando eu, quem impedirá? Xarainderebeca sudica falabacacebe. Xarainderebeca passebe arai. Deus queria mostrar para o povo de Israel, dentro do cativeiro do Egito, que esse Deus que prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó a terra prometida, que eles deveriam confiar na promessa, porque ele estava habitando no Egito, onde existiam muitos deuses de ouro, de prata, de bronze, Deus do fogo, Deus da lua. E Deus estava querendo dizer que se eu opero, Deus nenhum pode impedir. Eu sou o Senhor Deus. Além de mim, não existe Deus nenhum que tenha um poder igual eu. Agora uma coisa me chama a atenção, pastora Valdenira, que é Isaías, quando ele fala no versículo de número 13 do capítulo 43, agindo eu, quem pode impedir?
Você vai ver que quando o profeta Isaías está dizendo esta palavra, o povo de Israel, por desobedecer a sua trajetória até ser levado a cativo para a Babilônia, aonde Deus, no deserto, depois que passou do Mar Vermelho, era água para beber, era o maná para comer, e tudo vinha do céu para o povo. E a Bíblia vai dizer que aquele que estava diante do Mar Vermelho murmurava contra Deus, mas mesmo no deserto eles começaram a fazer o mesmo processo diante do mar, murmurando, falando. E Deus dizia: o povo que murmura, eu vou permitir muitas nações vir diante de vocês, porque vocês murmuram demais. O povo começou a se rebeliar contra Moisés, o povo começou a se rebeliar contra Deus. E Deus disse: assim não tem como eu trabalhar. Por que que você estava lá no Egito? Por causa das suas desobediências. Agora eu quero levar você para uma terra que emana leite e mel, e vocês estão continuando do mesmo jeito? Espera aí, 40 anos vão fazer vocês voltar. Para desobediente, acrescento anos, meses e dias. Eu sou o Senhor Deus, e além de mim não existe outro Deus além de mim. Quem quer impedir o acréscimo de dias? Quem vai impedir o acréscimo de meses? Quem vai impedir o acréscimo de ano? Quem é que vai impedir? Eu vou levar vocês para a Babilônia. Quando o povo entra na terra prometida, a geração que a Bíblia diz, os que passaram 40 anos rodeando, não foram os que entraram porque morreram muitos, era um processo, mas entraram alguns da descendência de Israel, entraram na terra prometida mediante Moisés, o sucessor de Moisés, Josué, Caleb, conseguiram entrar na terra prometida, cidade de Jericó, outras cidades. Deus determinou reinos, o reino do norte, o reino do sul. Entrou rei desobediente, entrou rei que fazia a vontade de Deus. Por entrar rei obediente, Deus acrescentava as bênçãos. Entrava rei desobediente, acrescentava cativeiro. E nesse processo, Deus determina, por desobediência do povo, ele ser levado a cativeiro por um homem chamado Nabucodonosor, para ser 70 anos a ser oprimido de Nabucodonosor e dos seus soldados. E a Bíblia vai dizer: operando Deus, quem pode impedir? Operando Deus, quem o pode desfazer? Irmão, quando a Bíblia está dizendo aqui, Deus está dizendo: olha, não existe Deus além de mim. O livro do profeta Isaías, capítulo 43, fala sobre deuses. E ele fala, evangelista Manuel Júnior, de deuses que não têm poder. Fala de Deus de prata, Deus de bronze, Deus de madeira. E o profeta Isaías chega a dizer: olha para vocês, eu posso atuar, mas esses deuses aí não podem desfazer o que eu posso fazer. Sabe por quê que o povo estava lá na Babilônia? Livro do profeta Isaías, capítulo número 1. Sabe por quê que Deus permitiu eles levar para lá? Olha aqui. Capítulo de número 1, verso 3. O boi conhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabem, o meu povo nada compreende.
Sabe por que o povo está lá na mão de Nabucodonosor? Porque o povo não conhece e não compreende os projetos, a obediência, o mandamento, as escrituras, as mensagens dos profetas anunciadas diante dos profetas, que dizia para os reis: vamos derrubar os altares, altares de ouro, altares de madeira. Eles não obedeciam. Mas tinha outros que, quando chegava o reino do norte, eles levantavam altares de prata, altares de bronze e de madeira. E Deus dizia: eu não vou gostar, vou ter que levar vocês para a Babilônia. Operando Deus, quem impedirá? Diga para o seu irmão: operando Deus, quem impedirá? Quem já ouviu essa palavra? Operando Deus, quem impedirá? Irmão, Deus nenhum, ou deuses nenhum, pode impedir o atuar do Deus verdadeiro. Agora tem um porém. Operando Deus, quem impedirá? Uma pergunta: será que tem algo que pode impedir o atuar de Deus na nossa vida? Tem. Por que o povo desobedeceu e Deus não atuou? Na trajetória do povo de Deus, da terra, da mão de Faraó, até a entrada na terra prometida, até ir ao cativeiro, Deus disse: operando eu, ninguém pode impedir. Quando Deus fala ninguém pode impedir, Ele estava se referindo a deuses. Mas tem uma pessoa que pode impedir: eu e você. O agir, o atuar de Deus na minha vida. Quem desobedece a Deus, você está impedindo Deus agir na sua vida. O que impediu o agir de Deus no povo de Israel a entrar na terra prometida, aquele que Ele trouxe e prometeu e fez rodear há 40 anos no meio do deserto? Por que o povo não entrou? Mais de 3 milhões de pessoas, por causa da desobediência, de não obedecer a Deus. Então tem algo que impede o poder, o agir de Deus na minha vida e na tua vida, sou eu. Então diga para o seu irmão que está do teu lado, diga assim: sabe o que impede o agir de Deus na minha vida? Diga bem forte: sabe o que impede o atuar de Deus na minha vida? Diga: é eu. Diga: é eu. Desobedece a Deus para você, se você vai receber bênção da parte dele. É você que impede o atuar, o agir de Deus na sua vida. Não adianta, irmão. Eu tenho raiva de pessoas que vai para o círculo de oração, que não tem conhecimento da palavra do Senhor, e chega e faz aquela roda e assim: operando Deus, quem impedirá de... Ninguém. É você que pode impedir. Olha o seu contexto ao seu redor e analisa e pensa o que você fez, o que você está fazendo, por que você não está recebendo. Levanta essa tua mão e diz assim: misericórdia, eu não quero atuar, eu não quero fazer. Então dê um glória para Jesus e para. Então diga para o seu irmão: meu irmão, se você estiver atuando e agindo fora do mandato de Deus, pois te prepara, porque é você mesmo que está parando o agir e o poder de Deus se atuar dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro do teu parente, dentro da tua igreja. É você. Diga glória a Deus. Então dê uma salva de palmas para Jesus.